Vamos lá, galera? Vamos começar? Alguém fez menção em dizer vamos. Vamos que vamos. Fui eu. Aí, rolou. Agora sim. Bom, nada melhor que uma semana após a outra para a gente começar aí a exercitar, a trabalhar as nossas mentes, a colocar em prática aquilo que a gente já domina na língua portuguesa, né? Só que a gente vai partir agora para a teoria e depois a gente vai para a prática. A prática é no dia a dia. Esse assunto aí, sinais de pontuação, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, é um assunto muito comum para a redação, tá? Para a redação que vocês vão fazer, e vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque existem umas regrinhas que vocês precisam obedecer. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas, reticências, uso da vírgula, travessões. Todos esses elementos são elementos particulares e alguns deles não devem ser tão usados na redação. Já outros devem ser usados comumente na redação, tá? E nós vamos trabalhar esses assuntos como forma de revisão para o nosso quarto bimestre. E para essa próxima prova que nós vamos realizar, eu não vou cobrar os dois assuntos anteriores, tá, gente? Eu vou cobrar agora sinais de pontuação e o uso da crase, que é o próximo assunto que nós iremos ver, beleza? Então é isso que a gente vai ver para a próxima avaliação. Então fiquem bem atentos a essa questão aí. Vamos ver aqui. Vamos ver qual é o primeiro sinal de pontuação que ele vai colocar para a gente. Ponto final. Ponto final. Olha, diz a língua portuguesa que esse ponto aí eu devo comumente usar lá na redação. Só que, atenção, viu, gente? Quando eu falo em ponto final, existem algumas situações específicas para eles. Tipo, existe um ponto chamado ponto continuando dentro de um mesmo parágrafo. Existe um outro ponto que é final, tá? Existe um outro ponto chamado ponto parágrafo, que é aquele que vai alternar, que vai mudar o parágrafo, vai mudar a sua linha de raciocínio dentro do texto. E existe o último ponto, que é o ponto final, realmente, que é o ponto da conclusão. Então, o ponto final, realmente, que você vai utilizar é apenas um que é lá no final do texto. Mas existe o ponto continuativo, existe o ponto parágrafo e existe o ponto final, que é chamado ponto conclusivo. Tá? Lá na redação, você deve entender o seguinte: os textos, quando vocês produzirem, lá no parágrafo, vocês devem optar por períodos curtos. Períodos curtos, ou seja, a cada uma linha e meia, a cada duas linhas, coloca um ponto. Só que lembra, esse ponto está dentro do parágrafo, então ele não é ponto parágrafo, ele é ponto continuativo. Você pontua e continua dentro do parágrafo na mesma linha do raciocínio. Então, a cada uma linha e meia, atenção ao macete, tá? A cada uma linha e meia, a cada duas linhas, você coloca um ponto continuativo dentro do parágrafo. Terminado o parágrafo, a introdução lá que você fez com 4 linhas, sei lá, 4 linhas e meia, 5 linhas, não sei como você vai fazer. Aí você coloca o outro ponto, que é o ponto do parágrafo, chamado ponto parágrafo. Aquele ponto final, ele vai interromper o parágrafo para você começar agora o seu desenvolvimento. Então, observe que você tem um ponto parágrafo. E imagine que você faça 3 parágrafos no desenvolvimento. Então, você vai ter mais 3 pontos parágrafos, totalizando 4 pontos parágrafos, né? E vai finalizar a sua redação lá na conclusão com apenas um ponto final, o ponto que marca o final da sua argumentação da produção textual, beleza? Então se ligue porque eu tenho ponto continuativo, ponto parágrafo e ponto conclusivo, que é o ponto final, aí nessa marcação do ponto final. E ele diz pra gente: é usado ao final de frases para indicar uma pausa total. Na letra A, ele colocou ali, ó, não quero dizer nada. Ponto. Acabou-se. Terminou o raciocínio, finalizou a ideia, ponto. Na letra B, a frase 2, ele colocou: eu amo minha família. Pronto, também colocou um raciocínio completo, colocou um ponto finalizando a ideia.
Só que ele diz também que nós podemos usar esse ponto, tá? Esse ponto final, nós podemos também usar em abreviaturas, porque muita gente fica, eita, Flávio, como é o nome daquele ponto que a gente coloca para abreviar uma palavra? É o ponto final, tá? Esse ponto final, ele também vai ser utilizado aí, como diz na regra, em abreviaturas. Você quer abreviar uma palavra, você coloca o ponto final, tá? Então, essa é a ideia do ponto final. Simples e prático. Ele serve para interromper uma ideia, indicar uma pausa, e você começar uma nova ideia, e também utilizado em abreviaturas, tá? Aí vem agora o ponto de interrogação. Como utilizá-lo? Sabemos muito bem que em frases interrogativas, ou seja, onde há questionamentos, onde há perguntas, só que aí a gente vai ver algumas questões bem interessantes para o sinal de, para o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado para, letra A, formular perguntas diretas. Você quer ir conosco ao cinema? Uma pergunta direta, clara, objetiva. Desejam participar da festa de confraternização? Outra pergunta direta, outra pergunta clara. Esse é o uso clássico para o uso do ponto de interrogação. Mas, não é utilizado apenas para indicar uma pergunta direta. Não apenas. Aí na letra B, ele diz: para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. O que? Observe que é uma pergunta, né? É uma pergunta. Só que ele se espanta ao mesmo tempo que ele pergunta. E aí ele coloca, continua a frase: não acredito que você tenha feito isso. Toda a atitude de indignação dele está marcada lá na pergunta quando ele faz. O quê? E se você quisesse, por exemplo, se não tivesse esse não acredito que você tenha feito isso, se não tivesse isso, logo depois da interrogação, você poderia colocar uma exclamação também. Porque aí você teria a pergunta seguida da atitude de indignação, ou seja, do espanto pela pergunta que você fez, marcado pelo sinal de exclamação. Até aí, tudo tranquilo? Sim ou não? Ô, professor, Pode falar. é correto quando a gente vê, por exemplo, em textos, quando a pessoa coloca um ponto de interrogação e de exclamação? É, Pode usar? pode usar. Nessa situação que eu acabei de falar. Quem foi que perguntou? Laísa, Oi, Laís. Pode sim, pode perguntar. Pode sim acontecer no texto isso. Só que assim, lembre-se de uma coisa, tá? Você só não deve utilizar isso lá na redação que você vai fazer a dissertação, a redação dissertativa. Por um motivo muito simples. Lembre-se de que tudo aquilo que você escreve lá na dissertação para o vestibular tem que ser sempre de cunho objetivo e direto. E não pode lançar ao texto essas questões de admiração, de espanto, de indignação, que são expressões exclamativas. Mas em um texto, por exemplo, jornalístico, em romances, isso acontece muito. Eu vou colocar a interrogação, porque se eu dissesse apenas assim, Laís, olha, o que é uma pergunta que eu estou fazendo. Só que é uma pergunta seguida de uma admiração, de um espanto, de uma indignação, de uma coisa nesse sentido. Então, se eu tenho um sentimento por trás da minha pergunta, o sinal de pontuação que eu vou utilizar é a exclamação. No entanto, há uma pergunta feita anteriormente. O que? Né? Se há uma pergunta, então eu tenho que colocar a interrogação. E logo na sequência, depois da interrogação, eu coloco a exclamação para mostrar o sentimento de indignação feito na pergunta, ou de espanto. Tá? Então, é possível sim, e você encontra muito isso em textos. Em romances, você encontra muito isso. Em textos jornalísticos, encontra muito isso. Tá? Então, é possível sim, sem nenhum problema. A segunda frase diz: não esperava que fosse receber tantos elogios. Não esperava que fosse receber tantos elogios. Será que mereço tudo isso? Olha, ele faz uma pergunta. Só que ele faz uma pergunta com um tom de surpresa. Então, também usa a interrogação quando se indicar uma relação de surpresa. Qual será a minha colocação no resultado? A expectativa que ele está gerando no resultado. Mas não deixa de ser uma pergunta. Tá? Só que não é uma pergunta direta, como é o caso da letra A. É uma pergunta marcada por uma expectativa. E aí eu uso também
a interrogação neste sentido, tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora, o ponto de exclamação. A exclamação é utilizada, ele diz aí, ó, esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias. Letra A. Depois de frases que expressam sentimentos distintos, tais como entusiasmos, súplica, surpresa, ordem, horror, espanto. Bom, se ele está dizendo que a exclamação é utilizada diante de sentimentos, em que outro assunto eu posso associar à exclamação? Em que outro assunto eu associo diretamente esse sinal de pontuação, exclamação? Pensa, gente. Vamos lá. Poderia ser na função emotiva? Na função emotiva. Pode, mas em qual das classes gramaticais? Eu formulei uma pergunta. Em qual das classes gramaticais, daquelas 10 que nós temos, a exclamação está diretamente associada? Pela própria teoria, eu já sei onde é. Ele está dizendo aí, ó, depois de frases que exprimem sentimentos distintos. Tem um assunto lá da língua portuguesa, lá das classes morfológicas, tem um assunto lá que expressa exatamente isso, os sentimentos. Como surpresa, súplica, ordem, espanto, terror. Que assunto é esse? Vocês lembram lá das 10 classes gramaticais, né? Artigo, subjuntivo e tal. Tem uma das classes gramaticais que nós associamos diretamente a pontuação de exclamação. Qual é? A interjeição, gente. A interjeição, ela é marcada pelas exclamações, porque a interjeição, ela exprime exatamente os sentimentos distintos que nós temos. Então, quando ele diz lá, iremos viajar, entusiasmo, tá entusiasmado, colocou exclamação. Foi ele o vencedor, surpresa. Por favor, não me deixe aqui, tá suplicando. Que horror, espanto. Seja rápido, uma ordem. Então, qualquer sentimento marcado em uma frase, ela é acompanhada pela pontuação de exclamação. Então, a exclamação é marcada exatamente para destacar um sentimento que nós expressamos na frase, ou na fala. É óbvio que na fala nós iremos entender a exclamação pela entonação da nossa fala, mas na escrita pelo próprio sinal de pontuação, né, que é a exclamação. Então, se ligue. Letra B. Usamos também a exclamação depois de vocativos e algumas interjeições, que em cima também marca interjeições. Ui, interjeição marcada por um sentimento, ele usa a exclamação. Foi você mesmo, garoto. Observe que o garoto aí, ele está chamando a atenção do garoto. Se ele chama a atenção do garoto com espanto, ele está usando o vocativo. No primeiro caso, ui, meus queridos. Eu uso a interjeição para mostrar a exclamação para mostrar uma interjeição, que é um sentimento marcado pelo emissor. Mas na frase 2, quando ele diz, foi você mesmo, garoto, ele mostra todo o seu espanto, toda a sua admiração, qualquer coisa nesse sentido, para o garoto que ele está chamando a atenção, e aí é o vocativo, e aí ele está usando também a exclamação. E na letra C, C de casa, nas frases que exprimem desejo também, nós usamos a exclamação. Olha, vocês irão encontrar outra nomenclatura para frases que exprimem desejo. Tem outra nomenclatura que são frases optativas.
Frases optativas ou frases que exprimem desejos são frases acompanhadas pela pontuação de exclamação. Oh, meu Deus, oh Deus, ajude-me. Ele está exprimindo um desejo diante de Deus. E como ele está exprimindo esse desejo para que Deus o ajude, ele usa no final não ponto final, não ponto interrogativo, e sim um ponto exclamativo. Então, essas são as situações para nós utilizarmos a exclamação dentro da língua portuguesa. Depois de frases que exprimem sentimentos distintos, que são exclamativas, tá? Que são frases exclamativas. Diante do vocativo, quando indicar um espanto, uma admiração, e chamar a atenção, obviamente, por isso que ele é vocativo. Foi você mesmo, garoto. Chamou a atenção do garoto e usou uma exclamação no final. Ou em frases que exprimem desejos ou frases exclamativas. Tipo, espero que vocês estejam entendendo tudo que estou falando. Esse é o meu desejo. Então, essa frase é uma frase optativa, é uma frase que exprime o desejo, então tem uma exclamação ao final da frase. Beleza? Aí está a situação da exclamação. Aí ele traz aí uma observação que é bem interessante, muito interessante. A Laís perguntou, ô Flávio, pode usar interrogação e exclamação? Pode, às vezes, principalmente nos textos de WhatsApp. Nós colocamos até mais de uma exclamação. Olha só o que ele coloca aí nas observações que são dignas de nota, ou seja, de chamarmos a atenção. Quando a intenção comunicativa é expressar, ao mesmo tempo, questionamento e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação é permitido. Tá aí, Laísa. Ele está dizendo que é permitido. Observe o caso. Que eu possa fazer agora. O que eu posso fazer agora? Ele está dizendo, o que eu posso fazer agora? Ele está perguntando e está também expressando uma exclamação. O que eu posso fazer agora? Então ele pergunta e se admira. Como ele pergunta, ele usa a interrogação. E como ele mostra um sentimento de admiração ou de espanto, ele também usa a exclamação. Então é correto sim usar a interrogação e a exclamação, desde que haja simultaneamente a pergunta, o que é que eu posso fazer agora? Tá aí a pergunta, e haja a exclamação posterior. O que é que eu posso fazer agora? Como há um questionamento ou uma admiração diante da pergunta feita, eu uso também a exclamação e justifico devidamente os dois sinais de pontuação, tanto a interrogação quanto a exclamação. Mas ele também coloca para a gente que é digno de nota, ou seja, chamarmos a atenção para esse segundo ponto. Quando ele diz, quando se deseja intensificar ainda mais a admiração ou qualquer outro sentimento, não há problema algum em repetir o ponto de exclamação ou de interrogação. Olha aí o que ele colocou. Não! Ele grita para chamar muito a atenção. Gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Então, esses 3 pontos de exclamação mostram ainda mais, intensificam ainda mais a questão de que a mãe está desesperada porque viu o filho em perigo. Então, é também correto intensificar com a pontuação de exclamação, nesse caso colocado aí. Não! E aí foi para intensificar o desespero da mãe ao ver o filho em perigo. Até aí, tudo tranquilo? Posso adiantar? Pode. Beleza, vamos lá. Depois da exclamação, vamos entrar agora no uso do ponto e vírgula. Antes de eu abrir aí o texto completo sobre o uso do ponto e vírgula, deixa eu dizer uma coisinha aqui para vocês, tá? Há uma história aí, uma história que se conta, que é mítica, ou seja, é uma história que não é real diante da teoria do uso do ponto e vírgula. Falam bem assim, que o ponto final é o ponto que conclui uma ideia de um fôlego mais completo.
A vírgula é um fôlego mais curto e o ponto e vírgula um fôlego mais longo. Isso é conversa para boi dormir, viu, gente? Não existe essa história de que o ponto e vírgula é um fôlego mais longo do que a vírgula, tá? Então, por favor, essa história não existe. Até porque se fosse assim, algumas pessoas quando falam, não sei se vocês já observaram, algumas pessoas quando falam, elas não têm aquele fôlego tão alongado. E se ela não tem aquele fôlego tão alongado, significa dizer que o fôlego dela, por ser curto, ela vai usar o tempo todo o vírgula, 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 vírgula. Nunca vai usar o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é o fôlego mais alongado. Então, isso não tem nada a ver. Existe uma explicação técnica, uma explicação científica, para que eu utilize a vírgula, para que eu utilize o ponto e vírgula. E é isso que nós vamos ver. Quando utilizar. Se eu quero concluir uma ideia, eu não vou usar nem vírgula, nem ponto e vírgula, poxa. Se eu quero concluir uma ideia, se eu quero concluir um raciocínio, o ponto que eu vou utilizar é o ponto final. Estou concluindo uma ideia. Então, não vou usar nem vírgula, nem ponto e vírgula. Vou usar ponto final. Mas a estratégia, a utilização da vírgula e do ponto e vírgula, aí é isso que a gente vai ver como utilizar. Primeiro, vamos ver como utilizar o ponto e vírgula. Vamos lá. Ele diz aí a primeira situação para o uso do ponto e vírgula. Para separar itens enumerados. Olha lá. Para separar itens enumerados. Então, não tem nada a ver com fôlego, gente. Existe uma regra, existe uma condição para que nós utilizemos o ponto e vírgula. E a letra A explana para a gente que essa regra, que essa situação é para separar itens enumerados, como ele coloca no exemplo. A matemática se divide em 2 pontos. Pronto, coloca os 2 pontos, daqui a pouco a gente vai ver a utilização dos 2 pontos. Coloco os 2 pontos porque eu quero apresentar uma série de ideias. Então, vou usar os 2 pontos porque eu quero apresentar uma série de ideias. E aí ele diz, e ele vai dizer como é que se divide a matemática. Geometria, álgebra, trigonometria e financeira. Então, os elementos estão separados por meio de ponto e vírgula, porque eles estão enumerados. Existe uma ordem de divisão da matemática. Agora, observem também que quando ele chegou lá em financeira, ele não colocou mais o ponto e vírgula, né, gente? Ele coloca o ponto final, porque ele finaliza a divisão da matemática. Ele coloca o ponto e vírgula nos 3 itens anteriores. Nos 3 itens anteriores, tá? Então, a primeira situação para nós utilizarmos o ponto e vírgula é exatamente essa, para separar itens enumerados. Eu pedi para vocês, quando estivessem nas nossas aulas, eu pedi para vocês terem em mãos um caderno, uma caneta, para que vocês fizessem algumas observações. E aí, nessa regra A, daqui a pouco a gente vai para a letra B, nessa regra A, tem uma observação que a gente vai precisar fazer aí. Porque se vocês observarem, ele colocou a enumeração de como se divide a matemática em 4 partes. Tá, beleza. 1, 2, 3, 4, tem 4 partes. Só que observem que ele colocou, quanto à colocação dessa enumeração, ele colocou um abaixo do outro. Né? Ele colocou geometria, e abaixo colocou álgebra, abaixo colocou trigonometria, e abaixo ele colocou financeira. A pergunta que eu vou fazer a vocês eu poderia distribuir essa enumeração aí de outra forma, sem ser essa, um abaixo do outro? O que é que vocês me Um dizem? do lado do outro. Sim, um do lado do outro. Poderia sim, exatamente. Aí é onde está a questão. Se eu posso colocar essa ordem diferente, um ao lado do outro, aí vai mudar um pouco também a questão da obrigatoriedade do uso do ponto e vírgula. Não que não deva usar, continuo usando, mesmo que eu use um ao lado do outro, tá? Se eu colocar geometria é ao lado álgebra, ao lado trigonometria e ao lado financeira, eu vou separar também por meio de ponto e vírgula, porque é isso que diz a regra, para separar itens enumerados. No entanto, atenção a essa observação, tá? Essa observação que eu quero que vocês atentem. Porque, eu vou logo adiantando. Eu vou cobrar uma questão dessa lá na prova, tá? Porque há a variação, há a possibilidade. E eu estou falando. E eu vou registrar, a aula está gravada, e vou registrar, e depois vocês vão lá e buscam a aula que está gravada. Mas aí vocês anotam também, para facilitar as vidas de vocês, tá? Como foi dito aí que pode ser colocado um ao lado do outro,
Então, mesmo que esteja enumerado, mesmo que ele enumere, que ele divida, que ele quantifique como a matemática se divide, aí ele diz lá que usa o ponto e vírgula. Beleza, perfeito. Mas se a apresentação da enumeração for feita um ao lado do outro, atenção, eu posso usar tanto o ponto e vírgula, como também a vírgula. Mais uma vez. Mais uma vez. Se a enumeração for apresentada, não dessa forma, um abaixo do outro, mas um elemento ao lado do outro, eu posso utilizar, continuar do jeito que está, com o uso do ponto e vírgula, sem problema nenhum, posso continuar, mas posso também colocar a vírgula. Tá claro isso aí? Hein, gente? Tá claro isso aí? Sim, sim. Beleza, A vírgula, então, no caso, daria dando uma ideia de sucessão, né? No caso, como eles estariam numa sequência, aí daria para usar a vírgula, né? perfeito, Alex. Perfeito. Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Só que aí ele me permite a ideia de que eu possa utilizar tanto um quanto o outro. Agora, se os elementos enumerados estiverem nessa ordem que foi apresentada aí para vocês no slide, no material, um abaixo do outro, então ele inviabiliza o uso da vírgula. E diz agora que a utilização correta é do ponto e vírgula. Então, desta forma, eu uso o ponto e vírgula apenas, um ao lado do outro, indicando a sucessão, como o Alex disse, eu posso utilizar, me é facultativo a utilização, tanto do ponto e vírgula quanto da vírgula. Letra A disse isso. Espero que está bem clara a letra A, porque agora a gente vai para a letra B de bola. Bom, ele diz agora que eu vou também utilizar a vírgula, desculpem, que eu vou utilizar o ponto e vírgula para separar um período que já se encontre dividido por vírgulas. Opa! Olha aí o que ele diz. Eu posso utilizar o ponto e vírgula para separar um período que já se encontra dividido por meio de vírgulas. Vamos ver o exemplo que ele nos oferta aí. Ele não disse nada, vírgula, apenas olhou ao longe, vírgula, sentou por cima da grama, ponto e vírgula, queria ficar sozinho com o seu cão. Ó, se você olhar aí, antes do ponto e vírgula, quantas orações tem? Preciso da participação de vocês, viu? Antes do ponto e vírgula, quantas orações tem? 4. 4. Antes do ponto e vírgula, tá? 3. 3. Tem 3. Ele não disse, primeira oração, primeiro verbo, apenas olhou, segunda oração, segundo verbo, e sentou, terceira oração, terceiro verbo. Então, eu tenho 3 orações. Eu tenho 3 orações coordenadas assindéticas, porque elas são separadas, são independentes e são separadas por meio de vírgula, tá? Então, como ele já separou essas orações por meio de vírgula, a última oração, queria ficar sozinho com o cão, ela vai ser separada agora por meio de ponto e vírgula. Agora, a pergunta não é possível, tá? Olha o que eu estou dizendo para vocês, não é possível. Mas vamos supor que não tivessem essas vírgulas aí. Vamos imaginar, não é possível. Nesse caso, elas precisam com certeza ser separadas por meio de vírgula. Até porque são orações coordenadas assindéticas. Então, tem que ser separadas por meio de vírgula. Mas vamos imaginar a possibilidade dessas vírgulas não aparecerem aí. Se elas não tivessem aparecido aí, o que é que eu utilizaria no lugar do ponto e vírgula? Continuaria o ponto e vírgula? E aí? Se as vírgulas não existissem, em apenas olhou ao longe, se não existissem essas vírgulas aí, esse ponto e vírgula, ele teria a prioridade ou eu usaria outro sinal de pontuação?
Poderia usar outro. Qual? Ponto. Não. Ah, sim. Poderia. Mas se você olhar direitinho, observe que essa última oração, queria ficar sozinho, ela está justificando as orações anteriores. Então, o bom seria aí realmente não colocar um ponto, para não interromper a mesma linha de raciocínio. O bom seria usar outra coisa, porque a linha de raciocínio ainda é a mesma. Deveria usar vírgula. Se eu não tivesse vírgulas aí, separando as orações, as 3 primeiras orações, o que eu utilizaria para separar a última oração seria uma vírgula. Porque a história é assim, ó. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Viu? A história é assim. A prioridade é da vírgula. Mais uma vez. A prioridade é no uso da vírgula. Caso eu não consiga utilizar a vírgula, aí sim eu entro com o uso do ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula só foi possível, porque antes já tínhamos vírgula separando as orações. Então, como antes nós já tivemos as vírgulas separando as orações, por este motivo, nós estamos usando o ponto e vírgula para separar a última oração das 3 anteriores, tá? Então, se não tivesse vírgula, se as vírgulas não tivessem aí, o que separaria a última oração das anteriores seria apenas a vírgula, porque a prioridade é dela. Então, ele está dizendo para a gente que eu vou usar na letra B, na segunda situação, o ponto e vírgula, se na primeira parte do período nós já tivermos vírgulas. Se nós já tivermos vírgula, aí o que separa uma oração da outra é o ponto e vírgula. Mas, se não tivermos vírgulas, o que vai separar uma oração da outra é a vírgula. Se não tivermos vírgulas, o que separa uma oração da outra é a vírgula. Mas como no exemplo que foi colocado, as vírgulas apareceram, o que vai agora separar o período ou dividir o período é o uso do ponto e vírgula. Então, 2 situações para o uso do ponto e vírgula. Para separar itens enumerados, e mais uma vez, tocando mais uma vez nesse assunto. Se tiver um abaixo do outro, obrigatório o uso do ponto e vírgula. Mas se tiver um ao lado do outro, de forma sequencial, é facultativo o uso do ponto e vírgula, como também o uso da vírgula. Essa foi a letra A. A letra B disse que para uso ponto e vírgula para separar um período que já se encontre dividido por vírgulas. Então, se eu olho para a primeira parte do período e já tem vírgulas, no final dele eu não uso mais a vírgula. Eu uso agora o ponto e vírgula para dividir o período, tá? Então, tá aí a situação para uso do ponto e vírgula. Só que nós temos também o uso dos 2 pontos. E quando ele vai ser utilizado? Tá aí. É usado quando? Letra A. Quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Ele respondeu, 2 pontos. Não. Muito obrigado. Não. Muito obrigado. Como é o nome do assunto? Como é o nome do assunto? Como é o nome do assunto que marca fala de personagem? Tem um nome específico isso na língua portuguesa. Quando o personagem fala, que tipo de assunto é esse? Que tipo de discurso é esse? Porque tem textos em que o personagem fala. Tem textos em que o autor reproduz a fala do personagem. Um vai ser encontrado em primeira pessoa, que é o personagem falando, e o outro vai ser encontrado em terceira pessoa, que é o autor reproduzindo a fala do personagem. Quando o personagem fala, como é o nome desse tipo de discurso? Tem um nome. Discurso o quê? Direto ou indireto? Direto.
Direto. Quando o personagem fala, tem um discurso direto. Então, o uso dos 2 pontos vai ser marcado exatamente para a apresentação do discurso direto. Ele respondeu. Aí a fala dele, 2 pontos. Não, muito obrigado. Então, quando o personagem fala, eu antecipo a sua fala pelo sinal pela pontuação dos 2 pontos, tá? O que é que eu poderia tranquilamente colocar ali antes do não? Que outro sinal de pontuação eu poderia colocar antes do não? Já que é fala do personagem. Travessão. Isso. Travessão também é sinal de pontuação. Travessão, dentro das suas utilizações, ele é marcado também para indicar fala de personagem, dentro do discurso direto. Então, eu suspendo a fala com os 2 pontos e a fala ela vai ser marcada com o travessão para indicar a fala do personagem. Então, na letra A, ele diz que é usado os 2 pontos quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Tá? Na letra B, ele diz que também é utilizado para indicar uma enumeração. Nós vimos agora há pouco. Né? O que suspende a enumeração são os 2 pontos. E olha aquele caso que eu disse aí, está se encaixando exatamente aí, ó, nesse exemplo que ele dá. Quero lhe dizer uma coisa, 2 pontos, porque ele vai enumerar aquilo que ele vai dizer. Ele vai citar, ele vai indicar uma enumeração. Então, ele suspende essa enumeração com os 2 pontos. Aí ele vai dizer lá, a enumeração. Ó, não converse com pessoas estranhas, primeiro item. Segundo, não brigue com seus colegas. E o terceiro, e não responda a professora. Vocês estão vendo que ele tá colocando aí a sequência de enumeração um ao lado da outra, não é isso? Como ele colocou um ao lado da outra, ele optou por usar a vírgula. Não converse com pessoas estranhas, vírgula. Não brigue com seus colegas. No lugar desse i, viu, gente? No lugar desse i, ele optou pelo i porque ele quer colocar uma oração coordenada sindética aditiva. Ele finaliza com um conectivo. Mas no lugar desse i, ele poderia também ter colocado uma vírgula, viu? É questão de opção. Não converse com pessoas estranhas, vírgula. Não brigue com seus colegas, vírgula. Não responda a professora, ponto final. A questão é que se ele tira esse i e coloca agora uma vírgula, ele substitui a última oração, que é não responda a professora. Ele substitui uma oração coordenada sindética aditiva por uma oração coordenada assindética. E aí eu teria 3 orações coordenadas assindéticas. Não converse com a professora, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Aí seriam 3 orações coordenadas assindéticas. Então, ele colocando nessa ordem uma ao lado da outra, ele poderia colocar as vírgulas, mas ele também poderia ter colocado o quê? Além da vírgula? Do jeito que ele colocou nessa ordem, um sequencial do outro, um ao lado do outro, na sequência. Ponto continuativo. Não, gente. Não converse com a professora, no lugar da vírgula, ele poderia ter colocado o quê? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Não brigue com seus colegas, no lugar do i, ele poderia colocar o quê? Sai não, som, Alex. No lugar desse i, eu poderia ter colocado o quê também? Um ponto e vírgula. Não converse com pessoas estranhas, ponto e vírgula. Não brigue com seus colegas, ponto e vírgula. Não responda a professora, ponto final. Assim como poderia colocar, não converse com pessoas estranhas, vírgula. Não brigue com seus colegas, vírgula. Não responda a professora, ponto final. Assim também como ele colocou aí. Não converse com pessoas estranhas, vírgula. Não brigue com seus colegas e não responda à professora. Tá? Então, essas são situações para o uso da vírgula e ponto e vírgula que a gente já tinha dito anteriormente. Então, uso os 2 pontos na letra B quando eu quero indicar uma enumeração. Beleza? Essa foi a utilização. Essa foi a utilização para para os 2 pontos. Vamos agora para as aspas. Quando utilizar as aspas, vamos ver aí como é que ele diz, como utilizar as aspas. As aspas são utilizadas para indicar citação de alguém. Isso é fato, viu, gente? Isso aí é um caso até que gera crime, sabia? Por exemplo, estão fazendo um trabalho acadêmico, vocês estão lá na universidade, o professor passa um trabalho, e obviamente que é um trabalho acadêmico, e
e vocês vão ter que entregar ao professor. E naquele tema que vocês vão ter que discorrer, que vocês vão ter que falar sobre, ele identifica que você pegou uma citação de alguém. Meu querido, minha querida, se você tomar a citação de alguém para corroborar a sua ideia, o seu raciocínio, deixe-me dizer uma coisa. Esta citação que não pertence a você, você tem que colocar entre aspas. Tá? Não lhe pertence. Se não lhe pertence, você tem que colocar entre aspas para dar o título à pessoa que realmente disse aquela frase. Então, ele colocou aí até o exemplo. Ó. A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme, ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportunity no exterior. Aí ele está dizendo a fonte. Carta Capital Online, 30/1/2009. Então ele está dizendo a fonte. Então ele está dizendo que essa frase não pertence a quem estava produzindo o texto. E sim, ele colocou aí a fonte da notícia. Então, para indicar uma citação, você coloca aspas na letra A. Na letra B, ele diz que eu coloco aspas também para estrangeirismos, neologismos ou gírias. Nada pode com a propaganda de outdoor. Observe que a palavra outdoor não é uma palavra que pertence à nossa língua, não é uma palavra que pertence ao nosso léxico, portanto, uma palavra de origem estrangeira tem que ser utilizada, tem que ser marcada pelo uso das aspas. Pergunta: valendo conhecimento e valendo a possibilidade de vocês não utilizarem isso errando lá na redação de vocês. É interessante usar lá na redação uma palavra de origem estrangeira, um neologismo ou uma gíria, evidenciando essa palavra com as aspas. Isso fortalece o meu texto ou eu devo não fazer isso? O que é que vocês acham? A utilização das aspas, nesse caso, na letra B. Sim, na letra B, lá no texto dissertativo, na redação de vocês. Vocês acham que isso é bom ou é ruim? E como é um conhecimento que está na língua portuguesa e a gente, né? Eu acho que quanto mais conhecimento você vai demonstrando ali, que você sabe, eu acho que só vai enriquecendo o texto. Então, deixa eu dizer uma coisa, para você me dar a resposta segura, tá? Pense comigo que é assim, ó. Na hora que você produz a sua redação, na hora que você constrói sua redação, lembre-se que você vai utilizar a redação usando o seu código linguístico. O seu código linguístico é a língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa precisa ser valorizada em todo o tempo e o tempo todo, tá? A língua portuguesa tem que ser valorizada em todo o tempo e o tempo todo, porque esse é o código de produção textual para você, tá? Que é o usuário da língua portuguesa, falante da língua portuguesa. Segundo ponto, esse texto que você vai produzir é um texto científico, porque ele vai ser utilizado para uma banca corrigir o seu texto. Ou seja, ele não admite marcas de desvio padrão gramatical. Ele tem que ser marcado pela linguagem de nível médio. Então, se eu preciso valorizar minha língua, se eu não devo utilizar transgressões gramaticais, pergunto mais uma vez. O uso de palavras estrangeiras, de neologismos, que são palavras novas criadas, que muitas vezes não estão no dicionário, o uso de gírias, e aí se você utilizar palavras estrangeiras, se você utilizar novas palavras que são neologismos, se você utilizar gírias, você precisa utilizar as aspas, porque elas são utilizadas para isso. Mas aí eu pergunto mais uma vez. Dentro desta composição que é o texto dissertativo, é favorável ou desfavorável usar essas palavras com as aspas? Ô, professor, Pode falar. quando a gente usa gírias, o texto não passa a ser informal e a redação do Enem não tem que ser um pouco mais formal?
Perfeito, é o que eu acabei de dizer. E aí eu estou perguntando exatamente isso. É favorável ou desfavorável utilizar essas palavras com aspas no texto dissertativo? Desfavorável? Desfavorável. Então, deixe-me dar essa dica para vocês. Evitem o uso das aspas no texto dissertativo nesta situação, onde vocês vão ter que empregar palavras estrangeiras, onde vocês vão ter que empregar neologismos ou gírias. Ou seja, optem por não usar, porque o texto dissertativo, ele é formal, ele é padrão, ele é de valorização da língua, tá? Então, optem por não utilizar essas expressões com essas aspas. Porque tem muita gente, sabe, meus queridos, que usa as aspas ao bel prazer, porque acha que vai enfeitar o texto, porque acha que vai tornar o texto um texto mais eloquente. Não, gente. A eloquência do texto está na clareza e na coesão daquilo que você escreve. A precisão do seu texto é o que torna o seu texto um texto elegante, não são aspas. Até porque ele está dizendo que existe uma condição para a utilização das aspas. Ah, Flávio, mas se eu estiver fazendo um texto qualquer, em que eu empregue uma palavra estrangeira, em que eu empregue um neologismo, ou que eu empregue uma gíria, aí eu posso utilizar as aspas? Pode não, deve, porque ele está dizendo que você tem que fazer isso. As aspas serão utilizadas nestas condições. Mas dentro do texto dissertativo, não. Dentro do texto dissertativo, eu devo evitar. Eu devo evitar. Por quê? Porque o texto dissertativo, como foi dito agora há pouco, ele é um texto de cunho formal. Ele é um texto de valorização do meu código linguístico. E o meu código linguístico é a língua portuguesa. Tranquilo, gente? Espero que eu possa ter sanado aí alguma dúvida que tenha ficado, tá? Então, dentro lá do texto dissertativo, optem por não usar as aspas nessa situação, tá, gente? Por favor. Aí ele vai falar agora sobre as reticências, que também é um sinal de pontuação. Lá tem 3 pontinhos, do cara chamar lá o nome de 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos têm nome. Esses 3 pontinhos recebem o nome de reticências. E ele diz lá, são utilizadas para indicar supressão de um texto, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Primeiro exemplo. E então vem um sentimento de alegria, paz, felicidade, reticências. Eu gostei da casa nova, mas do quintal, reticências. Pelo que foi apresentado, o que é que está dando a entender? Que as frases tinham continuidade, mas ele optou por não continuar. E aí utilizou as reticências. É um recurso linguístico? É sim, é um recurso linguístico. É um recurso que pode ser utilizado no texto? Sim, é um recurso que pode ser utilizado no texto, sim, sem nenhum problema. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é: quando eu coloco as reticências, significa dizer que eu não concluo a ideia, que eu não concluo a frase, certo? Quando eu coloco as reticências, significa dizer que eu estou interrompendo a minha frase e não estou concluindo a minha frase. A pergunta é: para o texto dissertativo, esse que vocês vão produzir na prova do vestibular, em qualquer faculdade que vocês escolham, para o texto dissertativo, isto é favorável ou desfavorável? O que é que vocês acham? Desfavorável? Por quê? Porque as ideias elas têm que estar fechadas na prova para compreensão. Muito bem. Foi Laísa que falou de novo? Foi. Beleza, Laísa. É isso mesmo. Porque lá na redação que vocês irão construir, vocês precisam iniciar o raciocínio e finalizar. Você não pode dar ao examinador a
possibilidade de interpretar aquilo que você começou. Não, se você começou a ideia, finalize a ideia. E a única forma de finalizar uma ideia é com ponto final. Não é com reticências, não é com vírgula, não é com ponto e vírgula. A única forma de interrompermos nossa ideia é o ponto final. Tá? Então, comecei uma ideia, gente. Comecei um raciocínio, preciso finalizar com um ponto final. Reticências não. Ô, Flávio, mas em que tipo de texto eu posso construir essa situação das reticências? Há vários tipos de texto, gente. Texto narrativo, no texto descritivo, tá? Então, há vários outros tipos de texto. Mas para esse texto dissertativo, em que você precisa ter objetividade. O ponto principal da redação é objetividade. A objetividade ela requer início, meio e fim. E o fim só é possível com o ponto final. Tá? Então, o ponto final é o elemento preponderante para que você termine o seu raciocínio. Tá? Então, esquece reticências na hora de produzir o texto dissertativo. Beleza, gente? Bom, vamos finalizar por aqui. Aí, na próxima aula, a gente tem ainda travessão e outros sinais de pontuação, e principalmente a utilização da vírgula, que é a parte que eu vou mais exigir de vocês atenção, porque são muitos os motivos para utilizarmos a vírgula. São muitos os motivos para utilizarmos as vírgulas, tá? Mas a gente vai parar por aqui. A gente parou nas reticências. Obrigado pela participação aí, dos que participaram. Gostaria que mais pessoas participassem. Valeu, Laís, pela sua participação hoje. Alex está sempre participando. Diego está entrando também de vez em quando. O bom é que vocês participem, gente. Se for um assunto que vocês gostem mais, tem uma identidade maior, porque acontece muito isso, participem, que tem assunto que realmente a gente não tem tanta identidade. Mas participem. Vai valorizar muito a nossa aula. Certo? No mais, valeu aí, gente, pela participação de vocês. Fiquem aí com o próximo professor, finalizando a aula de vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e até a sexta-feira.